os meus resultados, né, na minha carreira, na profissão. Porque o diferencial é aquele elemento chave, sabe aquele elemento chave que traz destaque, que traz uma singularidade, que te faz único, né, entre você e outra pessoa, né, teu concorrente, às vezes um outro candidato que está disputando a mesma vaga que você. E num mercado de trabalho, assim, competitivo, né, quanto mais competências diferentes você tem, você vai se destacar, tá? E assim, o mercado, ele tá mais exigente, né? Então, assim, para a pessoa que quer sair na frente, tem que desenvolver um diferencial, tá? Algo que seja autêntico, algo que seja, que construa, assim, uma autoridade, algo que te torne uma referência, né? Enquanto profissional. Então, esse passo a passo, tá? São 5 passos e assim, é um caminho seguro, né? Um caminho seguro para que vai te inserir com mais segurança, então, no mercado de trabalho, tá? Olha, gente, eu vi nessa pandemia de tudo um pouco. Eu vi pessoas que saíram de multinacional, né? Que resolveram empreender. Eu vi pessoas que foram demitidas. Eu vi empresas inteiras sendo reestruturadas no seu modelo de negócio mesmo, tá? Incluindo universidades, né? Você vê, universidades fecharam cursos e estão reestruturando, né, para plataformas EAD, para curso online. Então, assim, tudo tem acontecido nesse momento que a gente está vivendo, né? E assim, muitas pessoas aprendendo a mexer nessas plataformas, né? A mexer no Zoom, a mexer no Microsoft Teams, as professoras se reorganizando, né? Eu vejo pelos meus filhos que estão tendo aula e eles tiveram mais ou menos um mês de adaptação para se enquadrarem nesse novo modelo, né? Então, assim, é um passo a passo para trazer clareza, para trazer reflexão nesses pontos aí que você pode estar trabalhando esse diferencial para você se inserir com mais segurança no mercado de trabalho, tá? Olha só, o método que eu fiz, que eu estou desenvolvendo, se chama 5D, né? D de diferencial. E aí eu tive o cuidado de desenvolver cada passo que começa com a letra D, para vocês não esquecerem. Então eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. Tá vendo? 5D de diferencial. E cada passo começa com a letra D. Eu vou passar por cada passo um por um, tá? Então, assim, o primeiro passo que você precisa para acessar o seu diferencial é descobrir os seus talentos. Você precisa descobrir os seus talentos, né? Decifrar os teus talentos e encontrar os recursos que você pode trabalhar. Existem vários caminhos, né? Esses dias, inclusive, eu fiz uma pesquisa de autoconhecimento. Eu desenvolvi uma pesquisa no, como é que ela chama? No Google Forms, né? E mandei para umas 30 pessoas, né? Com algumas perguntas ali sobre mim. Eu queria saber, eu queria testar essa ferramenta. Então foi bem legal, existem vários recursos. E como eu estou coach, eu tenho muitas ferramentas, né, que facilitam, né, esse descobrimento, essa busca pelo autoconhecimento. 2 ferramentas incríveis que eu tenho, do CIS Assessment, né, que é a análise do perfil comportamental e a análise das inteligências múltiplas, né? Eu já vou falar mais sobre isso, inclusive eu vou falar um dia só sobre perfil comportamental, então para você que está acompanhando, não perca. Mas assim, gente, como é que a gente descobre os nossos talentos, os nossos recursos, né? No que eu sou bom, em que você é bom, em que nós somos bons? Sabe assim, gente, quando você está na escola, né? E o ambiente escolar é um ambiente de referência, assim, importante de comparação, né? Sempre tem o melhor da turma, aquele cara que sempre tira 10, ou então, assim, o mais fortão da educação física, aquele cara que ganha todo mundo na corrida. Também tem aquele que se destaca na feira de ciências, ou então o colega lá que sabe falar melhor, né, com os amigos, ele é mais sociável, então ele tem facilidade para apresentar os trabalhos do grupo, né? E assim, todo mundo é bom em alguma coisa, né? Todo mundo se destaca, né? Até aquele que conta piada, tem o nerd da matemática, também tem, né? E assim, gente, todo mundo é bom em alguma coisa, todo mundo é bom em qualquer coisa que seja, né? Eu, por exemplo, eu era ótima em português, eu gostava muito de português, as minhas notas eram muito boas em português.
e línguas em geral. Tanto que ao longo da minha vida eu estudei inglês, eu estudei alemão, eu estudei espanhol, até acabei me formando em francês. Eu tenho formação em curso superior de francês. Eu era muito boa em línguas, né? Mas eu era péssima, um desastre em matemática, em física, em química, tudo que precisava de cálculo, eu era péssima, 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 péssima. E aí todo final de bimestre era aquele sufoco, porque a minha nota vinha abaixo da média e toda a atenção, a minha atenção, a atenção dos professores, a atenção da minha família era voltada para pior nota, né? Porque, lógico, ninguém queria que eu reprovasse, né? Eu precisava subir a minha média e, assim, aquela habilidade que eu era boa, né? Que eu sabia fazer redação, eu sabia fazer texto, eu era boa em gramática, aquilo acabava ficando de lado, ninguém olhava para aquilo, né? E aí o que acontece quando acontece isso? Na verdade, a gente sobe um pouquinho a nossa média no que a gente é ruim, mas a nossa média naquilo que a gente é bom também baixa, né? Porque a gente tá com todo o foco ali naquele negativo, ao invés de estar desenvolvendo ainda mais aquilo que já é bom para aquilo se tornar um diferencial, né? Então, assim, no final das contas, eu estava na média, né? Eu era mais ou menos, bem menos em matemática e mais ou menos em português, mas estava naquele equilíbrio para eu poder passar de ano. E aí, quando chegou na época de eu cursar, de eu escolher a faculdade para fazer o vestibular, né, o curso para fazer o vestibular, eu decidi por jornalismo, né? Falei, não, vou fazer comunicação social, vou fazer jornalismo. E aí, quando eu passei, vivenciar a faculdade, para mim, era um sonho. Era um sonho, porque todas aquelas matérias eram muito legais para mim, era muito fácil para mim, né? Eu tinha que escrever texto, eu tinha que produzir roteiro, eu tinha que conhecer várias produções de textos diferentes, eu tinha que ler muito, né? Eram 10 livros por bimestre, e apresentar em seminário, escrever roteiros, né? Teoria da comunicação, história, essas coisas que são muito teóricas, né, que são pesadas, assim, tinha que estudar muito. E naquilo eu me destacava, para mim era muito tranquilo, embora trabalhoso, claro, né, tomava maior tempo, mas eu sempre passava no terceiro bimestre, era muito tranquilo. E eu realmente finalizei a minha formação com excelência, né, tanto que o meu TCC, eu tirei acho que 9,8, 9,9, eu passei super bem na faculdade. Só que eu não consegui me inserir no mercado de trabalho. Isso é outra história, né? Qualquer dia eu vou contar a minha história, por que eu não consegui entrar no mercado de trabalho. E a vida me levou para os caminhos que eu tive aí, né? Que eu acabei vivenciando várias profissões. Eu já fui professora, eu já fui gestora, eu fui coordenadora de projeto, né? Eu tive empresa. Então, assim, né, a vida me levou para caminhos diferentes. Eu não exerci o jornalismo, só no estágio. O estágio, sim. Ali eu tive uma vivência ali da realidade do jornalismo. E aí, depois de 15 anos formada em jornalismo, na minha busca ali pelo autoconhecimento, eu fui me deparar com esse relatório de inteligências múltiplas, onde aparecem assim a porcentagem de cada inteligência que você tem, e ele demonstra, né, quais são as habilidades que você tem. Inclusive, cita algumas profissões como sugestão para você aproveitar os seus talentos, tá? Quando eu me deparei com esse relatório, eu tive um choque, mas assim, um choque. Na época, eu já tinha terminado o meu processo de coaching individual. Eu lembro que na hora eu peguei o telefone e liguei para minha coach e falei assim, eu preciso conversar porque eu tô em choque. Quando eu vi aquele resultado, adivinha, né? Deu quase 100% de inteligência linguística, né? Então, assim, caiu a ficha para mim. Eu entendi o porquê que eu tinha tanta facilidade em trabalhar texto. Eu entendi por que eu tinha tanta facilidade em aprender línguas, né? Não que eu saiba falar várias línguas, eu não sei falar várias línguas, mas assim, eu tenho facilidade de lidar com isso. Eu tenho uma memória muito boa para isso, né? E aí eu entendi que era por conta dessa inteligência linguística, tá? O coach, né? A metodologia do coach trabalha esse autoconhecimento com essas ferramentas, com uma metodologia certa para isso, tá?
E sobre as inteligências múltiplas, né? Para quem não sabe, para quem não conhece, nunca teve conta, nem sabia que isso existia, deixa eu explicar um pouquinho. Na verdade, tem um cara, ele é professor, acho que ele é psicólogo, não sei se ele é psicólogo, mas ele é professor da Universidade de Harvard, né, PhD, e ele publicou um estudo que modificou esse conceito da inteligência humana. Então, assim, na teoria dele, o que ele diz? Que os indivíduos, eles possuem várias inteligências, né? Várias inteligências, assim, umas 9 inteligências, tá? 9 tipos de inteligências que podem ser desenvolvidas. Então, assim, 40% é um chipzinho, né? Nasceu com a gente aquela tendência. E 60% é desenvolvido com o quê? Com estímulos que a gente recebe ou na escola, ou na família, né? Nos ambientes que a gente frequenta, principalmente quando a gente é criança. E esses 60%, né, a gente recebe, formou ali, e ao longo da nossa vida, a gente consegue desenvolver qualquer uma das inteligências. Então, por exemplo, eu sou péssima em matemática, mas se eu me programar para estudar, sei lá, 5 horas por dia de matemática, eu vou desenvolver, né? Eu posso, talvez não seja fácil para mim, né? Porque não é o meu talento natural, mas eu consigo desenvolver essa inteligência, tá? E qualquer uma delas. Então, assim, as inteligências do Howard Gardner é lógico-matemática, linguística, corporal sinestésica, né, aquela habilidade com o corpo, inteligência espacial, né, ter noção de espaço, né, de desenho, 3D, de se localizar num mapa, tá? Tudo isso é inteligência espacial. Inteligência musical, não precisa nem falar, né, entender de ritmo, som. Inteligência intrapessoal, né, aquele entendimento sobre si mesmo, né, sobre o que eu sinto, o que eu vivo, ter isso muito claro. Inteligência interpessoal, aquela facilidade de se relacionar com as outras pessoas, né, de se comunicar muito bem, interpessoal. Inteligência naturalista, né, voltada para a natureza, para os animais, essas coisas, muito ligada com ciências, biologia. E inteligência existencial, que é uma conexão aí com uma força superior. Então, tudo isso, o Howard Gardner, ele codificou, né? Ele modificou, na verdade, como as pessoas, como os cientistas viam essas inteligências, tá? E aí, quando eu tava, né, nesse momento ali, eu resolvi, então, fazer o quê? Opa, eu sou boa nisso aqui, então eu vou desenvolver aquilo que eu já sou boa, porque eu preciso me inserir no mercado de novo, né? Assim eu vou criar um diferencial. E, gente, e aí que foi, sabe? Eu comecei a trabalhar a minha inteligência linguística, tá? Eu comecei a fazer vídeos, né? Eu comecei a produzir roteiros, eu comecei a falar em público, eu comecei a trabalhar as redes sociais, eu comecei a fazer cursos, né? Cursos de palestrante. Eu escrevi um e-book, gente, eu escrevi um e-book em 7 dias. Publiquei e vendi, né? Então, assim, são coisas que a gente, assim, tava guardado em mim, sabe? Eu não tava reconhecendo isso em mim. Eu precisei ver num relatório, numa descoberta, né? Num processo de coach, eu precisei enxergar isso para eu poder sair da caixa, né? Para eu poder trabalhar tudo isso. E aí, assim, quando eu entendi que eu era boa nisso, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Me deu aquele gás para realmente produzir e correr atrás da minha felicidade, com os meus talentos, com aquilo que eu já sou boa. Eu posso oferecer algo para o mundo com aquilo que eu tenho de talento, tá? Então, assim, é uma libertação saber que inteligência não é só matemática, tá? Tem muitas inteligências e todo mundo é bom em alguma coisa, tá? Esse foi o passo 1 do meu método que eu tô desenvolvendo, do 5D de diferencial. O segundo passo é definir, vejam que é com D, né? Definir o que fazer com seus talentos. Então, essa altura do campeonato você já descobriu quais são os teus talentos, então agora o que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com os meus talentos? Gente, existem vários modelos de carreiras, de profissões diferentes, e eles se adequam
a tipos de perfis diferentes, tá? Então, assim, tem pessoas que gostam de trabalhar em equipe, tem pessoas que gostam, né, de um trabalho mais dinâmico, que gostam de socializar, que não suportam ficar num escritório fechado, então tem que ir pra rua, né, tem que sair, tem trabalhos que permitem isso, né? Agora também tem pessoas que gostam de trabalhos mais meticulosos, mais detalhistas, em ambientes mais reservados, né? Que não precisa se comunicar tanto, não precisa ficar atendendo o telefone e ficar lá com os outros, ser persuasivo. Tem também. Tem pessoas que são voltadas para, tem pessoas que são voltadas para pessoas e tem pessoas que são voltadas para resultado, né? Então são perfis diferentes com carreiras diferentes. Tem pessoas que gostam de seguir regras, tem pessoas que são comandantes, tem pessoas que gostam de ser comandados e tá tudo certo, tá tudo bem, porque isso tem muito a ver com o perfil comportamental, né? Cada perfil atende um tipo de demanda, um tipo de carreira, um tipo de profissão. E assim, entender qual é o modelo de trabalho que você mais se encaixa, né, que mais se adequa ao seu perfil comportamental, aí você consegue montar um plano de carreira, né? Um plano estratégico. E aí, voltamos no coach, né? O coach faz isso, justamente isso. Porque ele olha para o teu estado atual, olha para o estado desejado, lá para onde você quer alcançar, quais resultados você quer ter, traça um plano de ação, trabalha essas tuas habilidades, essas tuas potencialidades, trabalha isso, elimina o que te impede e bola pra frente, né? Você chegou lá no teu resultado. Então, assim, é necessário planejar, organizar, estabelecer etapas, mensurar e alocar, né, os recursos necessários, para você se preparar para agir de forma extraordinária, né? Esse é o objetivo. Então, assim, segundo passo é isso, né? Definir o que fazer com os teus talentos. O terceiro passo é a determinação, tá? Determinação, o que é? É aquela decisão, é o que te motiva, o que te move, o que te motiva a ser melhor. Será que é reconhecimento? Será que é uma promoção no emprego? É isso que te motiva? Será que é servir o próximo? Ou liberdade de criar, ser criativo, né? Eu não sei. Opa, deu uma travada aqui para mim, mas já voltou. Bom, uma pessoa motivada, ela é muito mais produtiva, tá? Ela é muito mais produtiva e as pessoas, elas têm motivações diferentes, tá? E por isso que no ambiente de trabalho existe ocupação, existe profissão para cada um, tá? Tudo bem. Tem seis valores que a gente trabalha com essa metodologia, tá? Esses valores, para quem quer conhecer mais a fundo, eu vou falar para você ir no meu feed, não agora, tá? Depois que terminar a live, você vai lá no meu feed e assiste um vídeo sobre valores, deve estar lá como o que te motiva, tá? Ali eu explico cada um com mais detalhes, mas assim, passando rapidamente quais são esses valores. É o valor teórico, tá? Para quem tem o conhecimento como um alto valor, isso faz a diferença. O valor econômico, tá? Que é custo-benefício, pessoas que não gostam nem de desperdiçar nem tempo, nem dinheiro, tá muito ligado à utilidade. Valor político, que não tem necessariamente a ver com política, né? Não é política, mas tem a ver com poder, né? Com alcançar o sucesso, com correr atrás do sucesso. O valor estético, que tem a ver com a criatividade, com a arte, com a harmonia do belo, tá? O valor social, não precisa nem falar, né, que é o altruísmo, é aquela empatia com as pessoas, né, essa importância das pessoas, e o valor religioso, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com princípios. E aí você tem que alinhar esses valores, né, com os seus objetivos futuros, né, e sem desperdiçar esses talentos que você já descobriu, tá? Esse é o processo. Quarto passo, esse é o que eu mais gosto de todos, que é a diligência. A diligência, gente, é pagar o preço, e faz toda a diferença na vida, né? Não é só na profissão, é na vida, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você contrataria alguém com o seu nível de dedicação, né? Ou você, assim, normalmente dá desculpas para não fazer o que tem que ser feito, tá? E aí depois ainda se ressente por achar que nada dá certo para você. Acontece, né? Existem pessoas assim. Então, assim,
ser diligente é fazer mais. É fazer mais do que aquilo que te pedem para ser feito, né? É estar acima do nível, acima do esperado. É um nível de excelência maior, né? E é um conjunto de habilidades. É um conjunto, na verdade, de habilidades, né? Reúne muitas habilidades a diligência. É alta performance, persistência, criatividade, competência, dedicação, inteligência, resultado de excelência, aquele trabalho planejado, focado, sem atraso, sabe? Então, assim, imagine, por exemplo, você, tá, como um gestor de uma empresa, e aí você tem 2 colaboradores, tá? 2 colaboradores que trabalham ali na mesma função, no mesmo setor, tem mais ou menos o mesmo cargo. Só que um deles é muito esforçado, né? É aquele cara que chega no horário, que faz tudo certinho, que te entrega mais do que você pede, que cumpre todos os prazos, que faz um trabalho bem feito, sem enrolação, né? Que te traz mais, sem ser do mesmo, né? Traz essa criatividade. E o outro funcionário é aquele cara da preguiça, né? Então, assim, ele até faz, mas ele faz mais ou menos, né? Faz só o que está combinado, né? Chega na hora de ir embora, ele já está com as coisas tudo prontas para ir embora, porque ele já fez a parte dele, né? E aí não se esforça em se desenvolver, não agrega muito na equipe, tá? Então, assim, dá diferença. E na hora de um cara desse, de um gestor desses, ter que escolher um dos 2, quem é que ele escolhe? Né? Quem é que tem um diferencial ali na hora da comparação, né? Na hora da escolha? Então, assim, vale a pena, né? E o atalho, eu costumo dizer que é o caminho inverso da diligência, porque é o caminho da preguiça, da presunção, sabe? Assim, eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada, tá? Isso é arrogância. É o caminho da ignorância, é o caminho da irresponsabilidade, tudo isso é atalho. E atalho é o completamente inverso da diligência. O caminho, gente, é estudar, é se preparar, é ser perito na sua área, estude a sua área, se especialize na sua área, né? Se torne uma referência profissional da sua área. Mas também busque outras áreas de conhecimento, né? Não fique só no teu ali. Então, que outras áreas do conhecimento? A gente conversou ontem, né, sobre as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Você pode ser muito especialista naquela tua área. Por exemplo, sei lá, área da saúde. Você é muito especialista na área de saúde. Você tem total domínio daquele contexto. Mas aí você pode também estar estudando sobre vendas, sobre negociação, sobre falar em público, que mais? Sobre inteligência emocional, né? Isso vai fazer a diferença, sim, vai fazer muita diferença. Foco. Quem tem foco também consegue um nível de eficiência muito maior, né? Foco, disciplina, decisão, tudo isso anda junto, né? E é um conjunto aí da diligência. A diligência eu amo, eu acho que é a melhor parte, eu acho muito linda a diligência. A diligência. É linda a diligência. Bom, em resumo, para finalizar essa história, é assim, pague o preço e não tenha dó de você, tá? O 5º passo e o último passo desse método, tá? Para fechar a roda, é a decepção. Uau! Como assim, decepção? Na verdade, é aprender com a rejeição, tá? A rejeição, ela é uma ferida na alma, tá? E ela nos aprisiona num lugar onde nós não fomos feitos para viver. É muito ruim, é muito triste a rejeição, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. A rejeição, ela é muito perigosa, ela é ardilosa, porque ela atinge indiretamente os nossos resultados. Então, assim, a pessoa que ela se sente rejeitada, vamos lá, criticada, julgada, ofendida, controlada, tá? Ela cria muros de sobrevivência com bases no orgulho, na arrogância, mas é para se proteger, né? Não é de propósito, não é uma coisa assim,
sem, né, sem que, assim, por querer. Não, é sem querer, ela nem sabe que ela é assim. Só que quando você começa a trabalhar o autoconhecimento, essas coisas começam a vir à tona e você consegue ter um conhecimento, você começa a identificar comportamentos de rejeição, né? E aí você tem que trabalhar para tirar essas máscaras, né? Essas máscaras do orgulho, da arrogância, né? Então, assim, por exemplo, algumas máscaras aqui. Se fingir de forte, né? Sabe aquela pessoa que não se permite ser frágil? O tempo inteiro ela é muito forte. Isso é uma máscara, tá? Outra coisa, aquelas pessoas que argumentam incansavelmente. Ela tem que vencer na discussão. Isso também pode ser orgulho, pode ser arrogância que tem uma raiz na rejeição, né? Por que ela é assim? Outra coisa, pessoas muito concordatas, né? Aquelas que só dizem sim, 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 porque elas não podem se estranhar ali, elas não querem ser rejeitadas, né? E o perfeccionismo também, né? Você tem que estar sempre num nível de excelência top, 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 e aí tua expectativa tá lá em cima sempre, né? Tudo isso também tem lá um fundinho, uma raiz de rejeição. Então, quando você identifica esses comportamentos ligados à rejeição, você pode trabalhar para reverter isso, tá? E aí, quando você reverte isso, você alcança resultados extraordinários na sua vida, né? A sua vida muda. E aí, por que muda, né? Porque você não é os seus erros, tá? Você não é os seus erros, você pode aprender a se perdoar, você pode aprender a ser vulnerável, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Olha aqui, ó, a Juliane falou não fazer nada para não se frustrar. Tem que trabalhar essas frustrações, né? Não é que você não vai se frustrar, você vai se frustrar, né? A vida é assim. Só que a gente pode trabalhar isso, né? Encarar isso de outra maneira. E aí você vai tirando essas máscaras, né? Você vai se aceitando do jeito que é. Tá tudo bem se errar, tá tudo bem se der errado, né? Ok, é humano, né? Então, assim, você não é os seus erros. Né? Começa por aí, você não é os seus erros, aprenda a se perdoar, a ser vulnerável. Você tem que entender que a vida ela é feita de altos e baixos e o ego está muito ligado a isso. Inclusive eu tenho um livro para indicar que fala muito sobre isso, eu não sei se vocês conhecem, é um livro chamado Picos e Vales, tá? É muito interessante, até tem um trecho aqui que fala muito sobre isso que eu vou ler para vocês, tá? Que fala assim, ó. O nosso ego costuma nos deixar arrogantes no pico e temerosos no vale, tá? Altos e baixos. Ele nos impede de ver o que é real. O ego distorce a verdade. Quando você está num pico, seu ego faz com que as coisas pareçam melhores do que são. E quando você está num vale, fundo do poço, tá? O ego faz com que as coisas pareçam piores do que elas realmente são. Ele o faz pensar que o pico durará para sempre e temer que o vale não termine nunca. É sensacional isso, né? Então, assim, quando você entende que existe altos e baixos, né? Que a vida é feita de altos e baixos e que o ego, às vezes, está por trás dessa realidade que você enxerga ali no pico, né? Que, nossa, uau! Ou então que você tá no fundo do poço e aí você morre de medo e não consegue sair daquilo, né? Então, assim, trabalhar isso também. Outra coisa legal, vencer o medo, né? Por que o medo paralisa a gente? O medo, ele dá uma... Quando a gente sente medo, tá? Por exemplo, medo de falar em público, tá? O medo, ele traz reações de luta ou de fuga, tá? Isso é ancestral, isso como se diz, quando é natural da gente, né? Agora me fugiu a palavra. Na realidade, o corpo, ele descarrega substâncias químicas, por exemplo, como a adrenalina. E a adrenalina, ela é boa, porque ele te dá aquela energia, né, para você agir. Mas ela também, em excesso, ela te paralisa. Então, ela pode deixar com a boca seca, com nó da garganta, aquela coisa ruim no estômago, né? Então, assim, vencer o medo que te paralisa, aí você tem que encontrar qual que é a maneira que você pode
em controlar esses estados, né? Controlar os teus nervos e aprender a usar a frustração e a rejeição para o sucesso. Tem uma outra frase que eu acho sensacional que diz assim: quem não ousa, não experimenta. E quem tem metas muito limitadas, não fracassa. Mas também não tem sucesso, né? Então, assim, é importante entender que se eu não passar no vestibular, se eu não passar naquele concurso, e se eu não conseguir aquele emprego, né? Ao invés de você ficar pensando essas coisas com medo, você pode pensar o quanto você vem se preparando para da maneira mais adequada para poder agir, para poder reformular essas coisas na sua vida, né? Você pode tropeçar, você pode cair, você pode aprender, você pode ouvir um não, né? E quantos nãos a gente escuta na vida e tá tudo bem, faz parte, né? Mas você pode também recomeçar hoje mesmo. Recomeçar hoje mesmo buscando ajuda, né? Buscando ajuda de um coach, buscando ajuda de um orientador profissional para ajudar a você a elaborar esse plano de carreira, né? E foi esse o caminho que eu fiz. Então, assim, eu me sentia perdida, eu duvidava muito de mim, eu não sabia quais eram meus talentos, eu vivia naquele marasmo, eu tinha muita vergonha, eu morria de medo, né? Eu jamais ia fazer uma live, mas nunca, né? Até eu descobri que eu podia, que eu era capaz, e se eu errasse, tava tudo bem, tava tudo certo, né? Então, assim, o negócio é preparação cognitiva, né? Estuda, domina a tua área, mas também preparação emocional. Busque esse autoconhecimento, busque entender os teus comportamentos, o que acontece com você, né? E a pergunta que eu te faço é o quanto você está preparado hoje para encarar essa realidade, né? A realidade desse novo mercado que a gente já conversou bastante, para ser diferente e para fazer a diferença, né? O quanto você está preparado para isso. O processo de coaching, ele trabalha fortemente o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, os valores, né? Ele faz você enxergar o teu estado atual, todos os teus desgastes emocionais, todos os teus desgastes financeiros, você olha com verdade para o teu estado atual, mas também identifica aonde você quer chegar, o teu estado desejado, né? E ali traça um plano de ação, trabalha estratégias, né? Como eu já falei. Então, assim, o processo de coach, ele abriu a minha mente, trouxe luz na minha vida, e hoje a minha missão, como eu já falei, eu sou jornalista, mas eu estou como coach porque a minha missão hoje é trabalhar esse autoconhecimento, é trabalhar fortemente esse autoconhecimento com as pessoas. E aí eu quero trazer aqui uma condição especial para vocês que estão acompanhando essa live, né, essa jornada da carreira e da profissão, uma maneira mais acessível de alcançar mais pessoas, tá? Porque assim, o coaching individual, ele tem um valor, né? Ele tem um custo mais elevado, porque ele é exclusivo, né? Ele vai atender diretamente a tua demanda ali. E o coach em grupo, é possível diluir esse valor. E as ferramentas são as mesmas. Então, dependendo da pessoa ali, o resultado é o mesmo. É muito bom, é transformador, funciona, tá? E aí, o meu objetivo, no final dessa jornada, é abrir um grupo, tá? Um grupo, e as vagas vão ser limitadas, né? Não, assim, até para ter uma entrega extraordinária, não dá para colocar muita gente. Então, o objetivo é abrir esse grupo com vagas limitadas, mas é para aquelas pessoas que realmente querem, sabe? Que estão comprometidas consigo mesmo, com a sua vida, com o seu propósito, na busca desse diferencial. Comprometidas, né, em transformar a sua carreira, né, em viver o extraordinário.